Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, irmãos. Hoje nós vamos falar da graça de Deus, amém, irmãos? Segundo Coríntios capítulo 6, no versículo 1, irmãos, diz assim, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus de que forma, irmãos? Em vão, porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, lá em Eclesiastes capítulo 3, lá Salomão, irmãos, ele fala que há tempo para tudo, né, irmãos? Há tempo para plantar, há tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para matar, tempo para dar vida, é tempo para tudo. Mas o tempo da salvação é hoje, o tempo da libertação é hoje, o tempo da graça, irmãos, é hoje. O tempo de ser ajudado por Jesus é hoje e o de buscar ajuda também é hoje. Então, o nosso tempo é sempre agora, irmãos, né, em relação às coisas do alto. Nesse mundo, tudo passa e tem tempo para tudo realmente. Mas as coisas do alto, irmãos, é para hoje. E aí, um pouquinho mais à frente, aí por que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala, não recebais a graça, né? Versículo 1, né, no capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, com Jesus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Por que ele fala isso, irmãos? Porque a graça, ela é maior que tudo. Lá em Romanos capítulo 5 fala que onde que veio a lei, né, para que o pecado abundasse. Então lá no Antigo Testamento foi assim, a lei veio para que o pecado se tornasse grande, mas onde o pecado se tornou grande, a graça foi maior ainda, porque ela superabundou. Então a graça é maior que tudo. E aqui mais à frente, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele cita uma situação que aconteceu com ele, e que a graça foi fundamental, mas que ele não estava olhando para ela nesse momento, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, aqui a visão celestial, no versículo 1, irmãos, o espinho na carne, né, que ele recebeu. Aqui ele vai falar uma situação que aconteceu com ele, irmãos. Diz aqui no versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações de quem, irmãos? Do Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 2, ó, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até onde, irmãos? Ao terceiro céu. Então ele não sabe se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão, se ele estava no corpo, fora do corpo, o que estava acontecendo com ele, mas isso aconteceu. E aí diz aqui no versículo 3, ó, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, terceiro céu é o paraíso, não é isso, irmãos? Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde, irmãos? Na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o poder de Cristo, irmãos, está onde? Na graça, irmãos, porque ele pediu para Jesus ali, ele pediu para o Senhor afastar dele o quê, irmãos? Afastar dele o espinho na carne, para afastar dele aquele mensageiro de Satanás, afastar dele a dificuldade que ele estava enfrentando naquele momento. Espinho, irmãos, é dificuldade, espinho é tribulação. E ele estava tribulado com isso e pediu para se afastar dele aquilo. E aí foi dito a ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz aqui, ó, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aí ele vem dizendo aqui, irmãos, o que gera fraqueza, né, no cristão, né, irmãos? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, se nós queremos a fortaleza de Deus, irmãos, aí é através da nossa fraqueza. É através da graça que Ele derrama sobre nós. Então a graça de Deus ela é importante demais. Por isso que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Ele não recebeu em vão. Ele não estava pedindo graça para Deus, ele estava pedindo para que se afastasse dele aquela dificuldade, aquele espinho. Mas aí foi dito a ele, ó, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele fez?
então a partir de agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Para quê? Para eu poder receber o poder de Deus. Então, aí ele se gloriava nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando ele estava fraco por conta dessas coisas, ele se tornava forte. E assim também, irmãos, é com cada um de nós. Cada um de nós. Aqui em Efésios, capítulo 2, e a graça de Deus, irmãos, não é só para esse tempo presente, quando nós estamos com Jesus, mas ela serviu também lá no passado, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, quando nós servimos ao diabo, a graça serviu para nos resgatar. Ela serviu para nos ajudar, irmãos. E hoje, se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. Né? Porque outrora nós estávamos mortos, e vai dizer bem aqui, ó, Efésios capítulo 2, o versículo 1. Ó. Aqui diz assim, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, né? Ele diz aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos. De que forma, irmãos? Então, cada um de nós, antigamente, antes de Jesus entrar em nossas vidas, nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 2, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Por meio do que, irmãos? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados, né, irmãos, em Cristo para quê? Para andar nas boas obras. Andar nas boas obras. Essas boas obras, irmãos, ela não vem através de nós. Nós não somos capazes de traçar caminhos para nós que existem boas obras, né? Esse caminho é Jesus. Então, Jesus, ele veio e nos resgatou. Ele derramou da sua graça, e a graça é o favor imerecido, irmãos. É o favor que nós não merecemos. É um favor que ele nos dá. Por isso que diz a palavra que ela não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não vem das obras de ninguém. Então não tem homem nenhum que possa fazer obra alguma que salve ele ou que justifique ele. A graça, irmãos, é um favor de Deus. Então Jesus, ele derrama a graça sobre nossas vidas para quê? Primeiramente, para sermos salvos, porque estávamos mortos. E depois que somos salvos, aí ele derrama a graça para podermos permanecer. Então a graça, ela é muito poderosa, irmãos, e nós temos que crer nela. Nós não podemos fazer a graça de Deus em vão. Se deparamos com uma situação, uma dificuldade, temos que confiar que a graça de Deus é maior que tudo. Não tem poder, irmãos, maior que a graça. Porque se tivesse um poder maior que a graça, homem e mulher nenhum se converteria. As pessoas se convertem por quê? Porque Jesus derrama uma graça sobre a pessoa. Só que muitos fazem a graça de Deus em vão. Desvaloriza, desmerece e não está nem aí com ela. Mas aquele que acredita, irmãos, aquele que confia no mundo, em qualquer lugar que a pessoa estiver, irmãos, se ela estiver servindo ao diabo e ela se colocar diante de Deus com sinceridade, ele vai derramar uma graça sobre a vida dela e ela vai encontrar com a verdade. As pessoas estão no engano, por quê? Porque elas permanecem no engano, elas gostam do engano e elas estão lá. Elas querem estar lá. A palavra fala que lá em João capítulo 3, no versículo 19, que a condenação é esta. Existe uma condenação sobre a humanidade. Qual que é a condenação? A condenação é que a luz, que é Jesus, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí eu pergunto para os irmãos, e as nossas obras antes eram boas ou eram más? Mas, e por que nós estamos em Cristo? Não é por obra nenhuma nossa, é porque ele derramou uma graça sobre nossas vidas e nós abraçamos essa graça. E hoje estamos aqui, irmãos. E amanhã estaremos com ele, não é? E não vai ser no paraíso, não, vai ser lá onde ele está, irmãos. Porque no paraíso nós vamos, quando nós morrermos, mas vai chegar o dia que ele vai vir buscar cada um de nós. Então, o nosso fim não existe, irmãos. É a eternidade com ele, né? Não vai ter fim para nenhum de nós. Vamos passar a eternidade com Jesus. E para a humanidade também não tem fim não, irmãos. Tem o fim desse mundo aqui, desse tempo presente. Mas o lago de fogo também é para a eternidade. Então, irmãos, o negócio é sério. Então, quando diz aqui, né, ó, no versículo 6, ó,
Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então existe um lugar celestial em Cristo. Então o que é se assentar, irmãos? É estar. Então nós estamos num lugar celestial em Cristo. Então quando nós estruturamos nossa vida na palavra, quando nós vivemos como igreja, nós estamos nos lugares celestiais. A palavra fala que o Espírito Santo ele opera nos lugares celestiais, mas também fala que o inimigo ele vai querer influenciar nos lugares celestiais também. Então, lá em Efésios capítulo 6, irmãos, quando fala que devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus para poder estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares do que, irmãos? Celestiais. Aqui a palavra nos fala que antes nós servíamos ao príncipe deste mundo. E lá em Efésios, no capítulo 2 ele fala isso, o apóstolo Paulo, e no capítulo 6 ele fala para nós estarmos revestidos para poder lutar contra esse a quem nós servíamos. Então, outra hora nós servimos ao príncipe desse mundo, e hoje nós temos que lutar contra ele, estando revestidos com toda a armadura de Deus. Então é para os irmãos entender o valor, né, irmãos, o poder que tem a graça de Deus. Então, se outra hora nós estávamos servindo ao príncipe desse mundo, e hoje a graça que é derramada sobre nossas vidas, através da nossa fé, nos dá o poder, irmãos, para a gente combater contra o príncipe desse século, imagina só. Então, o poder que Jesus derrama sobre nossas vidas é algo muito grande, mas nós temos que confiar, irmãos, a cada dia, cada um de nós, confiar no poder de Deus. Irmãos, hoje a nossa irmã Sandra não pôde vir, a Sofia, né, a filha dela tá doente, ela teve que levar para o hospital, vamos orar por ela, amém, irmãos? Pela Sofiazinha. E Jesus vai derramar graça sobre a vida dela, sobre a vida de todos, creio eu, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos?